No renomado zoológico de Arnhem, a apreensão estava no ar. Mama, a chimpanzé matriarca de 60 anos, havia perdido o apetite há dias. Sua saúde se deteriorava rapidamente e todos sabiam que o tempo estava se esgotando. Mas em meio à preocupação crescente, uma voz familiar estava prestes a mudar o rumo dos acontecimentos. Mama não era apenas mais um habitante do zoológico, ela era uma figura icônica, a respeitada líder de uma próspera comunidade de chimpanzés. Com o avanço da idade, no entanto, sua saúde começou a declinar. Apesar dos incansáveis esforços dos tratadores e veterinários, seu estado só piorava. Até que, infelizmente, chegou o dia em que Mama simplesmente parou de comer. A equipe do zoológico estava de coração partido. Conheciam bem a história de resiliência daquela chimpanzé que havia superado inúmeros desafios ao longo dos anos. A ideia de vê-la partir dessa maneira era insuportável. Contudo, todos sabiam que era o curso inevitável da vida e tudo o que podiam fazer era garantir que seus últimos momentos fossem os mais confortáveis possíveis. A parte mais difícil para eles era saber que Mama jamais entenderia o imenso impacto que teve em suas vidas e no mundo. Nascida na selva, Mama se tornou a figura central de um estudo inovador sobre o comportamento dos primatas assim que chegou ao zoológico. A chimpanzé foi levada ao cativeiro como parte de um esforço maior para conservar sua espécie. Mama perdeu seus pais ainda filhote devido à caça ilegal. Conservacionistas a resgataram e a levaram para o zoológico Royal Burgers em Arnhem, na Holanda, onde se tornou fundamental na pesquisa comportamental dos primatas. Mama se adaptou rapidamente ao novo ambiente, criando fortes laços com seus companheiros chimpanzés e com os humanos que a cuidavam. Ela assumiu o papel de matriarca da colônia de chimpanzés, desempenhando um papel essencial na manutenção da harmonia social e no ensino de habilidades vitais para a sobrevivência dos mais jovens. Sua inteligência e comportamento gentil fizeram dela a favorita tanto da equipe do zoológico quanto dos visitantes. Mama vivia uma rotina completamente distinta no cativeiro em comparação com a vida na natureza. No entanto, o zoológico oferecia um ambiente seguro, onde ela contribuía para o avanço científico e os esforços de conservação. Com sua inteligência, liderança e natureza afetuosa, Mama se tornou uma peça fundamental para diversos estudos, especialmente os conduzidos pelo renomado primatologista professor José van der Meer. José conheceu Mama em 1972, quando ajudou a estabelecer a colônia de chimpanzés no zoológico. Desde o primeiro encontro, surgiu um laço especial entre o jovem cientista e a carismática chimpanzé. As visitas de José ao zoológico se tornaram frequentes ao longo dos anos, e ele passou de pesquisador a um verdadeiro amigo de Mama. A relação deles era marcada por um profundo respeito mútuo e um carinho sincero, construídos durante inúmeras horas de observação, interação e momentos silenciosos de companhia. Em abril de 2016, José recebeu a notícia sobre o declínio da saúde de Mama. Embora já estivesse aposentado, ele mantinha contato próximo com o zoológico e seguia de perto o andamento da colônia. Saber que Mama estava enfraquecida e se recusando a comer o abalou profundamente. Ele sabia que precisava visitá-la uma última vez. A decisão de José de ir até o zoológico ia além da curiosidade científica. Era uma missão pessoal. Ele desejava prestar uma última homenagem a uma criatura que havia sido não apenas objeto de sua pesquisa, mas também uma parte significativa de sua vida. José esperava que sua presença pudesse trazer algum conforto à Mama, que tanto contribuiu para a comunidade científica e para ele. Enquanto viajava, a mente de José viajava pelos anos passados. Ele se recordava da primeira vez que avistou Mama, uma chimpanzé curiosa e cheia de energia que rapidamente se tornou a líder da colônia. José refletia sobre as incontáveis horas que passou observando-a, anotando cada comportamento e aprendendo sobre o complexo mundo dos chimpanzés. Mama lhe ensinou mais do que qualquer livro poderia. Ela revelou as complexidades da sociedade dos chimpanzés, a profundidade de suas emoções e a força de seus laços. A relação entre eles transcendeu os papéis de pesquisador e sujeito, evoluindo para uma profunda amizade fundamentada em respeito e afeto. José esperava que sua visita pudesse reacender a conexão com Mama.
Ele queria estar ao lado dela em seus últimos dias, oferecendo o conforto de uma presença familiar. Enquanto se aproximava do zoológico, sabia que essa visita não era apenas para o bem dela, mas também para o seu próprio bem. Era uma chance de se despedir, honrar o vínculo que compartilharam e proporcionar a ela uma sensação de paz. Ao chegar ao zoológico Royal Burgers, José estava apreensivo. Durante a viagem, refletiu sobre suas memórias com Mama, na esperança de que o profundo vínculo entre eles pudesse ajudá-la de alguma forma. A equipe o recebeu calorosamente e o levou ao recinto de Mama. Ela estava imóvel, seu corpo frágil contrastando com a presença vibrante e imponente que teve um dia. Jan respirou fundo e chamou por ela. Mama, sou eu, José, vim te ver. Por um momento não houve resposta. A chimpanzé permaneceu imóvel, com os olhos fechados, como se já estivesse meio ausente. O coração de José afundou. Ele chamou novamente, desta vez mais alto. Mama, sou José. Você se lembra de mim? A equipe observava com expectativa, esperando por um sinal de reconhecimento. Mas Mama não se mexeu. A realidade de sua condição atingiu a todos de uma vez. José sentiu um nó na garganta. Será que ele havia chegado tarde demais? Será que o vínculo deles havia se desvanecido em seu estado enfraquecido? Determinado a não desistir, José decidiu tentar uma abordagem diferente. Ele se lembrou de uma canção que costumava cantarolar durante suas visitas. Era uma melodia simples que sempre parecia acalmá-la. Reunindo suas emoções, ele começou a cantar suavemente. A melodia era familiar, um eco nostálgico das inúmeras horas que passaram juntos. Quando a melodia preencheu o ar, algo extraordinário aconteceu. As orelhas de Mama se moveram ligeiramente e seus olhos, antes fechados, piscaram. Ela olhou ao redor, inicialmente com um ar de confusão, mas logo seus olhos encontraram os de José. Um brilho de reconhecimento, ainda que frágil, apareceu em seu olhar. A equipe ao redor prendeu a respiração, surpresa com o que parecia ser um pequeno milagre. O desespero que todos sentiam foi substituído por uma súbita onda de esperança. José continuou a cantar. A expressão de Mama suavizou, e lágrimas começaram a se formar nos olhos de José enquanto ele se aproximava ainda cantando, tocando gentilmente a mão dela. A visão de José e Mama se reconectando era algo verdadeiramente milagroso. A equipe, que já estava à beira de perder as esperanças, sentiu um novo sopro de otimismo. A voz familiar de José e a canção conseguiram romper a névoa do declínio de Mama, trazendo-a de volta, mesmo que por um breve momento. Os olhos de Mama, apesar de exaustos, brilharam por um instante. Ela apertou a mão de José com a pouca força que ainda tinha. Ele continuou cantando, com o olhar fixo nos dela. Mama piscou lentamente, como se tentasse clarear a mente. A equipe, à distância, assistia em silêncio, respeitando o momento. José, sem parar de cantar, conversava com ela, relembrando os dias que compartilharam, as travessuras da juventude e os momentos em que Mama demonstrou uma inteligência e empatia extraordinárias. Suas palavras, carregadas de afeto e nostalgia, pareciam um fio invisível, puxando Mama de volta do abismo. De repente, a mão de Mama se contraiu. Foi um movimento sutil, mas impossível de ignorar. José interrompeu o canto por um instante, animado pela resposta. "Você se lembra, não é, Mama?" murmurou com suavidade. "Passamos por tanta coisa juntos." Lágrimas escorriam pelos rostos. José segurou a mão de Mama com cuidado, sentindo o frágil aperto de seus dedos. "Estou aqui, Mama." Ele a tranquilizou. "Você não está sozinha." Os olhos dela suavizaram ainda mais. Ela apertou a mão de José, reconhecendo silenciosamente sua presença e toda a história que compartilharam. A centelha de vida e a conexão emocional eram evidentes para todos que estavam ali. José retomou o canto, e os olhos de Mama não se desviaram dos dele. O aperto em sua mão até se fortaleceu levemente, como se a presença de José e a melodia familiar tivessem reacendido uma vontade de lutar, de resistir um pouco mais. A equipe assistia maravilhada, enquanto uma cena incrível se desenrolava diante deles. Mama estava respondendo. Parecia um milagre, e a conexão emocional entre eles era palpável. Nunca haviam presenciado um vínculo tão forte entre um humano e um animal. À medida que José continuava a cantar e falar com ela, a resposta de Mama se fortalecia. Ela começou a mover levemente a cabeça, seguindo a voz dele, e seus olhos recuperaram um pouco do brilho de outrora.
Essa súbita melhora trouxe uma onda de esperança para a equipe, que havia temido o pior, mas agora havia sinais tangíveis de que Mama não estava pronta para desistir. A atmosfera no recinto mudou de desespero para um otimismo cauteloso. Inspirados pela resposta de Mama, os cuidadores redobraram seus esforços para confortá-la e apoiá-la. Curiosamente, a interação positiva de Mama com José também impactou os outros chimpanzés da colônia, que estavam visivelmente angustiados com o declínio dela nos últimos dias. O comportamento deles, antes abatido e ansioso, começou a mudar. Observando a interação entre José e Mama, os outros chimpanzés começaram a exibir sinais de curiosidade e engajamento. Eles se aproximaram da borda do recinto, vocalizando suavemente e estendendo as mãos em direção a José e Mama. O senso de comunidade e apoio mútuo entre os chimpanzés era impressionante e comovente de se ver. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto José acariciava a mão de Mama, percebeu que ela olhava fixamente para um canto específico do recinto. Seguindo seu olhar, ele viu uma pequena pilha de palha e folhas ligeiramente perturbada, como se algo estivesse escondido ali. Intrigado, José se aproximou cuidadosamente e começou a remexer na palha. Para sua surpresa, encontrou um estoque de alimentos, pedaços de frutas, nozes e até alguns biscoitos para primatas. Estava claro que Mama havia guardado essa comida, escondendo-a para um momento de necessidade. Essa descoberta foi tanto surpreendente quanto profundamente comovente. Indicava que, apesar de sua aparência de resignação, Mama não havia desistido completamente. José compartilhou sua descoberta com a equipe, e as reações deles refletiram a surpresa e a emoção dele. O estoque escondido de alimentos era uma prova da resiliência e inteligência de Mama, mostrando que, mesmo em seu estado enfraquecido, ela ainda tinha o instinto de preparar e preservar recursos. À medida que os dias passavam, as interações de Mama com José continuaram a trazer melhorias sutis, mas significativas, em sua condição. Ela começou a comer pequenas quantidades de comida de seu estoque escondido, e sua energia retornava lentamente. A equipe observava essas mudanças com espanto. A vontade de Mama de sobreviver parecia intrinsecamente ligada à presença de José. O estoque escondido de alimentos, o renovado interesse em comer e sua resposta indicavam uma realização notável. Mama estava guardando uma reserva final de energia porque esperava pela visita dele. Ela não havia desistido completamente porque, no fundo, sabia que ele viria. Essa epifania atingiu José com uma onda avassaladora de emoção. Lágrimas encheram seus olhos enquanto olhava para Mama. Ele subitamente compreendeu a profundidade do vínculo entre eles e a incrível consciência dela. Ela havia guardado sua força, sabendo que a conexão deles era uma fonte de conforto e esperança. A compreensão trouxe um profundo senso de propósito para todos eles. Não estavam apenas cuidando de uma velha chimpanzé, estavam honrando uma amizade que durou décadas, uma relação construída sobre confiança, respeito e entendimento mútuo. A resiliência de Mama e sua decisão de aguentar para a visita de José mostravam a incrível profundidade de suas emoções e inteligência. Nos últimos dias de sua vida, Mama encontrou paz e conforto na presença de José. A visita dele trouxe uma sensação de segurança e familiaridade que transcendeu o declínio físico dela. A resposta de Mama, a voz de José e o brilho de reconhecimento e afeição em seus olhos foram uma fonte imensa de consolo para ele. Ficou evidente que o vínculo deles havia dado a ela a força necessária para suportar e encontrar conforto em seus últimos momentos. A partida de Mama foi tranquila e digna. Ela estava cercada pelos sons da colônia e pela presença carinhosa de José quando finalmente se foi. O legado de Mama seria lembrado por muitos anos. Sua vida foi fundamental para a pesquisa dos primatas e suas interações com José destacaram a profundidade das emoções e da inteligência dos chimpanzés. O zoológico organizou uma celebração em homenagem à vida de Mama, reunindo a equipe, pesquisadores e a comunidade local para reverenciar seu legado. Compartilharam histórias sobre suas notáveis contribuições à ciência, sua liderança na colônia e o incrível vínculo que tinha com José. Foi um tributo comovente a uma vida que tocou tantas pessoas. Durante a celebração, José falou: Mama era mais do que um objeto de pesquisa. Ela era uma amiga. Ela nos ensinou sobre as complexidades da sociedade dos chimpanzés, a profundidade de suas emoções e a força de seus laços. Seu legado viverá no trabalho que continuamos a fazer, inspirados por sua vida e pelas conexões que compartilhamos.
O impacto da história de Mama se estendeu além dos limites do zoológico, alcançando pessoas ao redor do mundo e inspirando uma maior apreciação pelos chimpanzés na comunidade científica. À medida que José e a equipe do zoológico seguiam em frente, carregavam consigo as lições e a inspiração que Mama lhes deixou. Sua história continuaria a guiar seu trabalho. Hoje, o futuro da pesquisa e conservação dos primatas é promissor, alimentado pelo legado de uma chimpanzé extraordinária chamada Mama. Agora, imagine estar em uma reunião tranquila de bairro, quando, de repente, tudo vira de cabeça para baixo. Homens armados invadem o local e um olhar rápido entre eles e um casal suspeito revela uma conexão sinistra. As perguntas começam a surgir. Como esses estranhos estão envolvidos? E o que uma mulher, acompanhada apenas por seu fiel cão, pode fazer em uma situação tão perigosa? Quer descobrir como essa trama se desenrola e sentir toda a adrenalina desse momento? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!